Estamos dando prosseguimento com relação aos nossos assuntos ligados à genética e população. Vamos ver o enunciado com relação rapidamente do que o Reginaldo Punnett falou, daí por que o dominante não sobressai em cima do recessivo, né? E é porque mantém-se uma constante de genes, esse fluxo de genes na população se torna constante. Então, para explicar essa ideia, por que nunca o dominante passa à frente do recessivo a ponto de eliminar totalmente o recessivo, foi proposta essa ideia por dois pesquisadores, um matemático Hart e a parte do médico chamado Weinberg, tá? Mas existem umas exigências, são sistemas de limitação, isso não é em qualquer tipo de população. Tem as exigências que são citadas aí, numeradas, que é interessante que você saiba quais são. A primeira delas é que os cruzamentos não podem ser controlados. Os cruzamentos entre os indivíduos têm que ser espontâneos, portanto eles são aleatórios. Ou então ao acaso, né, como a gente diz a situação. O segundo caso que tem que haver, também chamando a atenção a respeito da aplicabilidade dessa lei de Hart-Weinberg, é com relação à quantidade numérica de indivíduos na população. Então o tamanho da população ele tem que ser, não pode ser pequeno, tem que ser grande. Tá? Então vai ter que ir numerando isso aí. Ó. Terceiro caso interessante também que pode acontecer, lógico que a gente fala, rapaz, essa aí é uma aplicação limitada dessa lei, porque não existe uma população tecnicamente certinha como está nesse efeito aí. Lógico que a aplicação de hardware, ele é como se fosse uma espécie de um flash, ele é momentâneo, ele não é para todo sempre. Né? Exatamente porque é contraditório isso aí. Não pode ocorrer movimentos na população. Não pode a população nem entrar e nem sair na área, portanto não pode haver migrações entre populações consideradas, no caso, diferentes. Okay? Então é uma coisa que é curiosa. Mas como é que você vai deter bicho na área? Você não pode entrar porque nós estamos submetidos à lei de Hart-Weinberg. Fala sério, não delira. E o outro efeito que é interessante também chamar a atenção é o principal fator, né, o principal agente que transforma os seres vivos, que é a mutação. Né? O efeito da mutação é tão pequeno, ou então você não leva nem em consideração, então ele é desprezível. E o quinto elemento também que vai ter que surgir aí é que a seleção natural, a ideia de Darwin aqui, não afeta os alelos que estão sendo considerados, por isso que eles se mantêm constantes. Tá? Esse seria o elemento que destaca em relação aos eventos, que é a necessidade limitante, né, dessa lei, desses dois indivíduos em relação ao estudo de uma população. Então, como é que se processa os cálculos? Os cálculos são baseados nisso aqui, ó. Numa população em equilíbrio para determinadas características, existem dois genes, o gene dominante azão e o recessivo azinho. Tá? A soma das frequências desses dois genes, consequentemente, né, a chamada frequência gene, na população é igual a 100%. Então, vai lá, são duas expressões. Ó. A função A mais a função azão mais a função azinho, quer dizer, a frequência dos genes do alelo A mais a frequência dos genes do alelo azinho, somando os dois genes na população, tem que fechar em 100%. E aí nós vamos mudar esse termo de frequência do gene A e frequência do gene Azinho. Nós vamos colocar assim, a frequência do gene Azão vai se chamar Pzinho, e a frequência do gene Azinho nós vamos chamar de Q. Então a fórmula fica assim, simplificada. P mais Q é igual a 1. Essa fórmula, como está dizendo aqui, ó, é o destaque da frequência, para você calcular a frequência do gene isoladamente. Tá? Você tem o gene Azão que simboliza o P e o gene Azinho que simboliza o Q, né? E aqui a soma desses dois genes na população tem que fechar em 100%, que é igual a 1. Belezura. Aí tá facinho. Você vai usar muito esse tipo de fórmula aqui. Como é que se calcula o genótipo? Ele é calculado assim, ó. Na mesma população existem três genótipos possíveis. Existe o homozigoto dominante azão-azão, o heterozigoto azão-azinho e o homozigoto recessivo azinho-azinho. Segue um binômio de Newton. A soma das frequências dos três genótipos é a chamada frequência genotípica. Agora, quando eu falo frequência genotípica, é o par de genes que está sendo avaliado. Quando eu falo frequência gênica, é o gene isoladamente avaliado. É diferente, tá? E a soma de azão-azão, mais azão-azinho, mais azinho-azinho, tem que dar 100%. Então, seria isso aqui, ó. A frequência do genótipo azão-azão, tá? Homozigótico dominante, mais a frequência do heterozigótico azão-azinho, mais a frequência do recessivo azinho-azinho, os três genótipos somados tem que fechar em 100. Belezura? E eu vou usar essa fórmula com esse elemento aqui, ó. Como o azão, como eu sei que o gene A é representado por P e o gene azinho é representado por Q, eu vou usar esse aqui, ó. Frequência de azão vai ser P ao quadrado, porque é como se fosse P vezes P ao quadrado. A frequência do azão e azinho vai ser 2PQ, porque
o indivíduo, né, num cruzamento de indivíduos heterozigotos, a frequência dele tem, a proporção dele é o dobro, dá 2pq. O P é o azão e o azinho. E a frequência do genótipo recessivo, azinho, azinho, é Q vezes Q da Q ao quadrado. Então a fórmula fica isso aqui, ó. Quando eu quero o P2, refiro ao azão, azão. Quando eu quero 2pq, refere-se ao azão, azinho, heterozigoto. E quando eu quero Q ao quadrado, refere-se ao azinho, azinho. A soma dos três genes tem que fechar em 100%, portanto fecha em 1. Essas são as fórmulas que são utilizadas. Você vai utilizar para resolver os problemas de ordem de frequência, dos genes dentro de uma determinada população em estudo. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto.